continuando o nosso desenvolvimento, a gente vai criar a nossa tela de dados fiscais, ok? O que seria essa tela? Primeiro a gente vai ter uma listagem de empresas, tá? Porque a gente vai ter várias empresas que a gente vai poder gerar documentos fiscais para várias empresas diferentes, né? Então, o que a gente vai primeiro fazer? A gente vai criar uma listagem das empresas que a gente tem cadastrada, tá? Essas empresas, elas são diferentes das empresas que a gente já tem pré-cadastrado. Por exemplo, hoje a gente tem essa empresa, tá? O que é essa empresa? É a empresa na qual cadastrou ali o sistema, ok? E a gente também tem os usuários que, que vai ter cadastrado para essa empresa. Porém, a gente precisa também cadastrar os emissores, que seriam as empresas na qual a gente vai emitir e transmitir as notas fiscais, ok? Então, o que a gente vai cadastrar? A gente vai ter um cadastro de emissor também. Então, o cara ele pode ter o cadastro dentro do sistema, certo? E esse cadastro ele também vai ter várias empresas em que ele pode emitir notas para cada uma dessas empresas. Isso é muito importante, tá? Então a gente vai ter um cadastro de emissor, ok? E é isso que a gente vai criar aqui. Eu vou abrir o DeepSeek, ok? Que eu gosto de utilizar. E a gente vai utilizar ele para gerar a nossa tabela dentro do banco de dados, seguindo o nosso padrão aí de desenvolvimento, ok? O que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Eu vou explicar para ele o que eu preciso, tá? E o e o formato em que eu quero que ele crie as tabelas. Beleza? Primeira coisa, eu vou falar, estou aqui, né, criando um sistema de emissão de NFE, certo? Beleza, expliquei para ele aqui o básico. Tem uma tabela de empresa que o ID é um guide. Que a gente lembra que a gente está utilizando o guide como gerenciador da tabela, né? Aqui, ó. É um guide, certo? E eu vou mandar para ele a estrutura da minha tabela aqui, tá? Segue a estrutura. Vou pegar essa estrutura aqui completa, que aí ele já vai saber exatamente qual é a minha estrutura. Beleza. É isso que eu quero. Agora eu vou pedir para ele, eu quero que você e eu vou salvar essa minha esse meu prompt aqui, porque a gente vai utilizar ele muito, tá? Então vou salvar ele aqui porque a gente vai utilizar ele muito. E o que eu quero? Agora eu quero que você crie uma tabela de emissor, seguindo os mesmos padrões. E aqui eu vou dizer os campos que eu quero dessa tabela, tá? Eu vou querer o emissor ID, emissor. Vou querer. Não, eu vou colocar só ID empresa, né? Que é o ID da empresa. O DOC, né? A razão, a fantasia. Eu quero também a inscrição estadual. Eu quero a inscrição municipal. Eu quero o CNAE principal, né? Eu quero telefone, eu quero e-mail, eu quero CEP, eu quero logradouro, ok? Eu quero o número, eu quero o bairro, eu quero o complemento, eu quero o UF, eu quero a cidade
e eu quero a cidade IBGE, que também é muito importante pra gente. Beleza? Eu vou querer também a principal atividade, ok? Eu quero a principal atividade. Então eu vou querer principal atividade e vai ser comércio, vai ser serviço ou indústria, né? Serviço ou indústria, ok? E eu também vou querer o código do regime tributário, o código, o regime, né? Regime tributário. Também vai ser uma lista. Então, depois a gente cria esse código, né? Esse aqui vai ser tributário de serviços e regime tributário de produtos. Interessante. A gente está criando toda a nossa estrutura aí de empresa, né? Assim, basicamente, a gente vai precisar dessas informações aqui, que são as partes gerais. Só que a gente também precisa da parte fiscal, que a gente também vai colocar aqui. Qual que vai ser essa parte fiscal? É o que? Ambiente, que pode ser homologação ou produção, né? A gente vai ter aqui o número de série, né, que é a série. Vamos colocar o certificado digital. Certificado digital. Eu quero que seja um long blurb, tá? Eu quero a senha do certificado digital, ok? E depois a gente também vai inserir mais algumas coisinhas aqui, mas basicamente nesse primeiro momento é isso, tá? Vou pedir para ele criar aqui a estrutura. E aqui ele já colocou o emissor ID e tal, ele duplicou isso aqui, mas depois a gente só pede para ele. Aqui, ó, já criou foreign key, já criou algumas coisas. Beleza. Esse. Cadê o ID empresa aqui? Empresa ID. Não quero empresa ID, tá? Eu não quero que seja empresa ID. Pode colocar emissor ID empresa, tá? Para a gente deixar ele 100% alinhado com a nossa estrutura. Ok? Olha aí. E aí ele já vai criando as informações do jeito que a gente precisa, né? Ok, omessa, tal, homologação. Ok. E é isso que eu preciso, tá? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa informação, vou vir aqui dentro do nosso ambiente, vou vir aqui em Scheme e vou criar aqui um arquivo. E esse arquivo vai se chamar emissor, né? Então eu vou vir aqui File, emissor table.sql e vou jogar aqui o meu emissor, tá? O create emissor e vou também copiar os meus índices, também é muito importante. Ok? Vou salvar e aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou abrir o nosso banco de dados e vou criar essa tabela aqui. Assim, a gente provavelmente a gente vai precisar criar novos campos dentro da nossa tabela. Deixa eu só não usar esse aqui. Deu erro. Vamos fazer o seguinte, vou copiar isso aqui, vou colar. Isso é muito importante dar esse erro aqui, porque a gente
vê o erro e fala para ele na hora aqui o erro. Beleza. Aqui primeiro ele vai criar a tabela sem a foreign key e depois a gente insere a foreign key, tá? Seria bem melhor a gente criar manualmente, né? Mas a gente está usando a inteligência artificial para gerar para a gente, porque ela gera já da forma correta ali com as foreign keys e tudo mais. E é bem interessante aí pra gente. Beleza, criamos a tabela aqui, ok? A tabela foi criada, tá aqui a tabela emissor. O que a gente vai fazer agora? Vou até jogar ela aqui dentro, né? Emissor está criado. Nós vamos também criar o índice que pega pelo ID da empresa, que aí vai ficar bem mais interessante, mais rápido quando a gente tiver vários itens, vários dados dentro do nosso banco de dados, ok? E aqui a gente vai colocar e adicionar a foreign key, né? Então vamos lá. Cliente, tabela, curso, emissor. A foreign key ainda continua errada. Se quiser forçar a criação, mesmo sem foreign key, cara, o que a gente vai fazer? Vamos criar essa foreign key manualmente mesmo. Vamos só seguir o que ele fez aqui. Vamos abrir aqui o emissor, Desync Table, tá aqui, Foreign Keys. O nome da nossa Foreign Keys é FK emissor, tá? A Foreign Key é o emissor ID empresa, que é o emissor ID empresa, ok? Vamos fazer exatamente como ele fez aqui. E a referência da tabela é empresa ID. E o que eu quero aqui? Eu vou querer, como ele fez aqui, né? Em cascata. Né? Vou salvar. Tá dizendo que tá mal formatado. Só um minuto. Pesquisando aqui, gente, eu identifiquei que o problema é as collections que estão diferentes, né? O emissor tá general em vez de estar em Unicode. Então, o problema foi esse. Eu vou deletar aqui a que foi criada manualmente. Ou então a gente pode alterar aqui para o mesmo que estavam, né? E assim. E a gente consegue criar a nossa foreign key agora, né? Assim, ó. A gente vem aqui, copia. E agora a gente consegue colocar aqui a nossa foreign key, porque agora tá tudo correto, né? Se eu vim aqui no emissor e vim aqui, ó, para criar uma nova coluna, eu consigo selecionar a tabela aqui, a empresa, né? Interessante. Então, é isso. A gente criou aqui o nosso cadastro de empresa, então, de emissor. Então, nas próximas aulas, a gente vai ali criar literalmente ali o fluxo de cadastro utilizando o nosso sistema, ok?